De imediato a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, em representação do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, julgo que não respondeu. Eu tive que me ausentar uns minutos, mas acho que não terá sido nesses minutos precisamente que há de ter respondido às questões que lhe coloquei. Relativamente ao número de trabalhadores que não foram notificados dos pontos resultantes da sua avaliação, relativamente à progressão das carreiras não revistas e à avaliação das carreiras não revistas, dos trabalhadores de carreiras não revistas, e uma precisão sobre a negociação coletiva da progressão nas carreiras que dependem da negociação coletiva. O facto dela ser possível por lei não quer dizer que ela exista. Não quer dizer que os dirigentes, não quer dizer que os hospitais EPE determinem o início dessa negociação para o descongelamento das carreiras e a progressão nas carreiras. Daqui o que eu queria perguntar é quando é que os trabalhadores cuja progressão na carreira depende de negociação coletiva vão efetivamente ter os seus regimes de progressão na carreira definidos e insisto na questão dos hospitais EPE, onde a discricionariedade de hospital para hospital, dirigente para dirigente, é muito grande. Ainda sobre as injustiças relativas, que não decorrem do descongelamento, decorrem dos regimes pré-existentes ou das situações ou das circunstâncias pré-existentes ao descongelamento, uma pergunta relativamente aos técnicos superiores que estão na primeira posição remuneratória. Porque os técnicos que hoje ingressem, à partida ingressam na segunda, mas houve alguns técnicos superiores que foram colocados na primeira posição remuneratória, fruto de várias circunstâncias de fusão e de alteração de carreiras, e que agora vão ser ultrapassados por pessoas que entraram na carreira depois. É o caso, por exemplo, da Casa Pia de Lisboa, alguns casos também na Câmara Municipal de Lisboa, há vários casos em vários serviços. A segunda questão, que tem a ver com a injustiça que o descongelamento de carreiras veio, digamos assim, desencobrir, tem a ver com o CIADAP. O CIADAP é um sistema de avaliação de desempenho que, além de ser arbitrário, serve e promove a estagnação salarial dos funcionários públicos. Eu, aliás, até diria que ele está feito mais para isso do que propriamente para ser um sistema justo de avaliação de desempenho, porque um sistema justo não impede um dirigente de qualificar como muito bom 4 trabalhadores ou 5 trabalhadores muito bons. Não obriga a dizer que um é medíocre quando, na verdade, ele é muito bom. E, portanto, este sistema de cotas é sentido pelos trabalhadores e pelos dirigentes que têm que avaliar os trabalhadores como profundamente injusto. Quando é que o Governo vai disponibilizar-se para acabar com este sistema injusto? Relativamente ao PREF-PAP, gostaria de lhe perguntar, no caso da educação, porque o Sr. Ministro tem dito, e é verdade, que, com todos os atrasos possíveis e imaginários, estabeleceu-se o horizonte do final do ano para a abertura dos concursos. Mas no caso da educação, o horizonte dos contratos dos precários da educação é julho, junho, na melhor das hipóteses, uma perspectiva até o último dia de julho. Como é que estes trabalhadores não podem esperar para ter um concurso em setembro, nem em outubro, nem em novembro, nem em dezembro. Estes trabalhadores, em junho ou em julho, têm que saber qual é que é o seu destino. Então, eu gostaria de lhe recolocar quando é que a Cabo da Educação, que é das mais atrasadas, vai começar a responder aos técnicos especializados. Gostaria de lhe perguntar, gostaria de pedir a garantia de que as ameaças de municipalização destes técnicos não terão qualquer influência na sua vinculação ao Ministério da Educação. E nem a municipalização, nem a sua externalização para CRIs, para centros de recursos. Uma última questão que se liga com as questões salariais e remuneratórias dos funcionários públicos. Está a tornar-se evidente que a subida do salário mínimo, e bem, está a comprimir a tabela salarial, termino, Sr. Presidente, dos funcionários públicos, e por virtude da perversão do CIADAP, nós temos hoje uma circunstância em que, para chegar ao topo da carreira, para subir 14 posições remuneratórias a 10 pontos a cada subida, um funcionário público demora 120 anos. E, portanto, a minha pergunta é se nós não temos que começar a pensar a rever esta forma de progressão na carreira que faz com que um funcionário público não tenha qualquer expectativa no seu tempo de carreira, sequer no seu tempo de vida, de atingir o topo da carreira, porque isto impõe depois uma massa salarial baixa aos funcionários públicos e essa realidade vai começar a ser cada vez mais evidente. Obrigada.
Muito obrigado também. A deputada Joana Mortágua, antes de pedir à senhora secretária para responder às outras questões, eu na primeira, na resposta há pouco, enfim, de certa forma o que eu respondi foi, nós tivemos consciência de que havia, em algumas circunstâncias, em algumas situações, dificuldade na notificação com que os serviços estavam a relacionar-se sobre a questão do descongelamento com os trabalhadores. Por isso, disponibilizámos uma minuta e, como devem imaginar, estamos a monitorizar a situação hoje, atualmente. Estamos em contacto com todos os serviços, na medida que é muito importante que a informação seja passada para os trabalhadores e que eles tenham a noção perfeita do que é que foi 7 anos de avaliação, no caso dos trabalhadores cuja progressão é feita com base nos resultados dessa avaliação. A avaliação das carreiras não revistas é feita com base nos critérios de avaliação que existem em cada uma dessas carreiras. Também aí temos, todos sabemos, diversidade de situações, mas a revisão das carreiras e alterações de posicionamento com base em possíveis revisões de carreiras não impactam na avaliação, tal como são as regras definidas em cada um dos casos. E que o descongelamento que ocorre em situações em que existe negociação coletiva, mais uma vez, as regras estão estabelecidas, não é preciso haver negociação coletiva para haver descongelamento. Todas as carreiras de todas as empresas públicas e das carreiras médicas, no caso dos hospitais ou dos enfermeiros, quando há avaliações, essas progressões são descongeladas, como todos os outros trabalhadores. A discussão sobre o CIADAP é uma discussão estrutural, enfim, nós podemos tê-la aqui. Enfim, só não é exatamente correto dizer que os trabalhadores, que os dirigentes têm obrigatoriamente que classificar trabalhadores como sendo medíocres, porque isso não corresponde à verdade. Enfim, a classificação de bom abrange todos os trabalhadores que não estão nas cotas superiores, não é exatamente medíocre. Enfim, bom é pior do que muito bom e muito bom é pior do que excelente, mas não é medíocre. Não, é só para, apesar de tudo, alisarmos a conversa, mas é verdade que é uma discussão estrutural, a senhora deputada Rita Rato também a levantou. Nós consideramos que é preciso haver mecanismos de avaliação. Esses mecanismos de avaliação devem ser adequados para evitar situações que se possam passar como aquela que a senhora deputada Rita Rato referiu. O CIADAP ou qualquer mecanismo de avaliação pretende avaliar o mérito. Desse ponto de vista, ele deve ser sempre melhorado quando for necessário e podemos, obviamente, alongar-nos nessa discussão que é estrutural e que enfim, não me queria neste momento alongar nela. E passaria a palavra, então, se me permite. Muito obrigada. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, vou procurar responder às questões que julgo que ainda não estarão integralmente respondidas. Começando por tomar a liberdade de recordar algo que já sugeri há pouco e não formulei em toda a sua extensão, que tem a ver com esta circunstância de o Governo reconhece e respeita as expectativas das pessoas, e as expectativas são todas legítimas, porque são expectativas individuais, mas também tem a responsabilidade, eu diria o dever, de não alimentar ilusões. E, portanto, nós temos que trabalhar num quadro, que seja um quadro realista em todas as decisões que tomamos. E o descongelamento apela muito à nossa infraestrutura psicológica e poderia muito facilmente empurrar-nos para tomar algumas decisões com a vontade também de procurar mitigar
todas as injustiças que vêm ao de cima com o processo de descongelamento, procuramos não o fazer porque, não nos furtando a qualquer discussão, e gostaria de sublinhar mais uma vez esse aspecto, não nos furtando a qualquer discussão, também entendemos que as discussões são para ser tidas no momento próprio e as discussões que dizem respeito a traves mestras de regime têm de ser desenvolvidas nesse contexto e no quadro de um debate plurilateral, multilateral, multipolar, para recolher as visões de todas as partes interessadas relativamente às regras de regime de emprego público. E, portanto, tal como, e focando no descongelamento, tal como quando se reverteram os cortes salariais, foram revertidos para o futuro, quando se faz o descongelamento faz para o futuro, não apagando o passado, porque não é possível apagar o passado. O que é possível é, sim, tomar boas decisões no presente para construir um futuro melhor e sem retrocessos. E permitam-me também que procure organizar as respostas em função dos 3 eixos que ficaram aqui enunciados hoje, uma vez mais, relativamente à estratégia de atuação para a administração pública. E que no que diz respeito ao eixo da valorização dos trabalhadores, sublinhar o tema todo o enquadramento de carreiras no sistema de emprego público e todo o emprego público, mesmo que aparentemente não esteja formalmente organizado em carreiras, é um debate complexo, envolve um debate complexo. Tive a ocasião de partilhar com as senhoras e senhores deputados na audição de dezembro que o levantamento que foi feito relativamente às carreiras por rever envolve largas dezenas de carreiras e, portanto, confirma-se que são mais de 80, que foi esse o número que disse na altura. Nós, porque valorizamos e acreditamos na bondade intrínseca do processo de negociação coletiva, porque conduz sempre e conduzirá sempre a melhores resultados do que qualquer proposta unilateral. Aliás, o próprio processo de descongelamento evidenciou, porque claramente o resultado alcançado na Lei de Orçamento de Estado é um resultado muito mais interessante para os trabalhadores e para o Governo e para o país do que era a proposta inicialmente formulada e ponderada e reponderada e debatida ao longo de várias semanas, de vários meses até. Mas, dizia, aquilo que ficou acordado e definido com as estruturas representativas dos trabalhadores nas nossas mesas negociais gerais foi encetar um processo de revisão, identificando claramente prioridades. E as prioridades significam 2 coisas. Significa começar por rever todo o pacote de carreiras, e vou falar, permitam-me esta liberdade de expressão, porque se tratam de várias carreiras que vamos procurar trabalhar num quadro unificado, para haver precisamente harmonização entre tudo aquilo que é revisto. O que ficou acordado com as estruturas representativas dos trabalhadores foi encetar ainda este mês, e portanto estamos a desenvolver esse processo e agendaremos uma reunião que ficou pré-acordada para o mês de março para iniciar este debate, porque envolve naturalmente um processo de debate com os sindicatos, envolve um processo de auscultação dos trabalhadores pelos próprios sindicatos e, portanto, envolve um processo demorado. E o que ficou definido na última reunião foi encetarmos os processos de negociação em torno das carreiras de fiscalização na administração central e local, portanto, tem um caráter transversal. As carreiras de fiscalização são as carreiras que agora, no processo de descongelamento, têm dos impulsos remuneratórios mais reduzidos e, portanto, obviamente, sendo sensíveis a essa circunstância, não poderíamos deixar de considerar como prioridade e acordar com os sindicatos encetar este processo de revisão. Também as carreiras de inspeção, as carreiras de informática, que são carreiras também transversais enfim, cuja área de intervenção é muito cara ao Governo. Ainda recentemente foi aprovado o Centro de Competências Digitais e existe uma vontade clara de apostar na capacidade, na competência técnica dos trabalhadores do Estado na área digital para que possa melhor servir à administração pública a partir de dentro e não com recurso à externalização de serviços de forma constante. Portanto, fiscalização, inspeção, informática e também a carreira de investigação científica. Estas as carreiras que foram acordadas negociar nas nossas mesas negociais gerais e que não prejudica, obviamente, e só tem os limites naturais da capacidade humana de não chegar a todas as carreiras durante os próximos meses,
porque não nos desmultiplicamos, embora gostássemos para procurar atender a todas estas preocupações, não prejudica, dizia eu, todos os outros processos de revisão de carreiras setoriais que estão em curso ou cuja negociação já ficou pré-definida, como é o caso da revisão da carreira de enfermagem. Portanto, todos estes processos, e do registro em notariado, que aliás está determinada na própria Lei de Orçamento de Estado, entre outras que estão em curso. Em matéria de carreiras, queria deixar claro este compromisso e este plano de ação relativamente àquilo que o Governo já se propôs fazer e consensualizou com os sindicatos. Gostaria também de sublinhar, ainda no que diz respeito à valorização dos trabalhadores, que no que se refere ao PREFPAP, e eu fui buscar um número para procurar responder à sua questão, não respondendo na íntegra, mas pelo menos dando a resposta que é possível neste momento, a Cabo da Educação, que de facto é a segunda maior, está neste momento a reajustar o seu plano de trabalho, já produziu 771 pareceres favoráveis que estão em circuito de homologação e, portanto, em breve os pareceres serão integralmente homologados e os processos concursais podem começar a ser preparados e a avançar. Também dizer que, em relação à mobilidade e à mobilidade intercarreiras, o tema da posição remuneratória foi largamente debatido depois da alteração à LTFP, que veio permitir a consolidação da mobilidade intercarreiras e, portanto, ficou clarificado na Lei de Orçamento de Estado deste ano qual a posição remuneratória para que os trabalhadores, de facto, devem transitar na consolidação da mobilidade.